Ok, então vamos começar. Bom, dando continuidade a esse tópico de radiação em antenas, né? A gente derivou os potenciais do gauge de Lorentz, a partir dos quais a gente pode determinar o campo. Agora a gente vai fazer um exemplo mostrando como é que isso é feito. Tá? Um bom exemplo é o chamado dipolo elétrico, certo? Dipolo elétrico, um par de cargas. Na eletrostática a gente estudou como é que se comporta a longa distância dos campos de uma par de cargas fixas. Então, a gente vai imaginar que essas cargas estão oscilando, certo? Vai mostrar que o fato de haver uma diferença de tempo entre a propagação do efeito de uma carga, né, em relação ao efeito da outra carga, essa separação de tempo é que causa a propagação eletromagnética. Tá? Com esse exemplo do dipolo, a gente consegue explicar um bocado de coisa, inclusive a cor do céu. Certo? Por que o pôr do céu é laranja, por que o céu é azul, tá certo? Tá? A gente vai discutir isso mais depois, tá certo? Com o dipolo elétrico, a gente consegue entender como é que uma antena, né, emite radiação, né, do que depende da potência radiada por uma antena. Né? É só um modelo inicial. Então, a gente vai fazer esse exemplo, certo? O dipolo, ainda no regime, no domínio do tempo, certo? E depois a gente vai particularizar a nossa discussão para campos harmônicos, né? Então, a gente vai fazer isso. E vai fazer um exemplo do campo de radiação do dipolo magnético, né? No regime harmônico. Então, aqui a gente vai no domínio do tempo, mostrar como é que a análise de tempo ainda, como é que a gente faz. Depois, então, tá bom, chega. Vou fazer agora campos harmônicos. Você tem fasores, fica mais fácil de trabalhar. Tá? Muito bem. Então, são essas questões importantes. O dipolo, tá certo? O que o dipolo é interessante? Porque é uma molécula, tá? Uma molécula, né? Quando ela está sujeita a um campo elétrico, certo? O que o campo elétrico faz? Se o campo está variando no tempo, ele faz as cargas oscilarem. Não é isso? A gente falou isso lá no capítulo 7. Só que essa oscilação de carga emite radiação. Que a gente vai mostrar agora. Tá? Então, é interessante ver como é que as moléculas, por exemplo, respondem a um feixe luminoso. Né? Essa radiação é emitida igualmente em todas as direções? Não é? São perguntas que a gente quer saber. Qual é a potência radiada? Para o dado valor do dipolo. Tá? Então, observe essa construção, certo? Que a gente já conhece, né? Que agora a diferença é que é o efeito elétrico de um par de cargas no eixo Z, separadas de uma distância d, ou seja, temos um dipolo, um momento de dipolo estático, né? QD, né? Seria isso aqui, o momento de dipolo desse par de sistema. Só que a carga mais, agora, ela oscila. Ela não é sempre mais, né? Ela pode ser... varia, digamos, com o tempo. De forma harmônica, sim, mas eu vou fazer uma análise do domínio do tempo. Então, varia sendo ainda menos no tempo. E a carga menos também, menos que esse seno de ômega 3. Né? Ou seja, o momento de dipolo, ele oscila no tempo, né? Da forma, o que agora é a carga positiva, digamos assim, né? Então, é QD, seno de ômega T, fazer. Então, o dipolo faz isso, de repente ele não tem mais dipolo, depois ele está para baixo, ele fica oscilando, né? A função seno, tá? Então, é como se as cargas estivessem trocando de posição. Uma vai para lá, outra vem para cá, oscilando. Certo? Bom, a gente calcula de forma bem simples o potencial escalar, né? Lembre-se que o potencial escalar de uma carga pontiforme nós mostramos que era aquela função, certo? Que a gente já conhece, inverso da distância
né? A carga no numerador e o 4π zero embaixo. Só que o tempo seria o tempo retardado. Tá? É a única coisa que aparece aqui diferente. E o tempo não é o mesmo tempo t, é o tempo deslocado do tempo que é necessário levar para chegar da coordenada x mais até a coordenada x. Então, esse aqui é o potencial da carga positiva. T mais linha é o tempo retardado da posição da carga positiva até o ponto de observação, e T menos linha da carga negativa não, da outra carga. Certo? Ela pode ser positiva também. Tá? Quem são esses tempos retardados? Lembrando, né? Quem são esses tempos retardados, né? É simplesmente T menos a distância do ponto de observação até a localização da carga sob consideração. Se for mais, X mais. Se for menos, X menos, sobre a velocidade da luz. Né? Como eu falei, essa diferença de tempo que vai provocar a potência que irradia. Né? Nosso interesse é calcular as coisas no regime assintótico, ou seja, quando a distância, né, que é o R, né, é muito maior do que a separação entre carga x muito maior que d, né? Ou d sobre 2, tanto faz. D e d sobre 2, se d é pequeno, d sobre 2 é pequeno também. Tá? Então, vamos usar essa expansãozinha. Por que expansão? Porque, veja, nós temos aqui funções módulo, né? Aqui é módulo inverso. Aqui é módulo inverso. Aqui tem um módulo aqui dentro, embutido, e aqui também tem, certo? Ele vai ter que expandir essas funções. Levando em conta que o tamanho de x é muito maior do que o tamanho de x mais. O tamanho de x é muito maior do que o tamanho de x menos. Tá? Então, nesse regime, longe do dipolo, mais ou menos longe, né? Usa essa expansão, a f de x mais a correção, é igual a f de x, mais a primeira correção, que é o produto escalado da correção, delta x, com o gradiente da função. Esse delta x é um número pequeno em relação a x. Então, você usa a função inversa, x menos x mais menos a menos 1 vai dar aproximadamente inversa de x, correção, que é menos x mais menos, gradiente da função, sob consideração da função inversa. Né? Isso aqui vai dar o quê? Gradiente da função inversa dá, tá lembrando, né? Gradiente da função inversa é menos x sobre x3. Certo? Então, como ficou aqui? Menos, com menos do gradiente dá mais. Então, ficou mais aqui. Ora, quem é x mais menos? Ora, x mais menos, só lembrando, é d sobre 2 a z. Mais ou menos, né? Então, para escalar de a z com... Aqui, para escalar explícito, né? X mais menos. Escalar x é igual a mais ou menos d sobre 2 a z. Vetor posição x é r a r, né? Que vai dar mais ou menos dr sobre 2. Às vezes, aquela r dá o cosseno do ângulo em esféricas. Ou seja, sobre 2. E embaixo tem um x3, que é r ao cubo. Né? Vai ficar r sobre r2, vai dar r ao quadrado. Vai dar isso aqui. Né? Então, ficou um termo que é inverso e o termo inverso ao quadrado da distância. Para essa expansão, certo? Então, se a gente pega e coloca na expressão potencial, né?
Aqui vai ter um termo 1 sobre R e 1 sobre R2, aqui também. Antes de expandir essas funções, né, que a gente não fez ainda, se eu fazer essa função módulo aqui, vai dar o quê? Vai dar a função inversa com a diferença dos senos. Né? É só olhar aqui, certo? Né? Seno de ômega t mais linha sobre R menos seno de ômega t menos linha sobre R. Tá? O segundo termo é negativo e positivo, daí vai dar uma soma. Né? Num caso vai dar diferença de senos, no outro vai dar soma de senos no termo inverso do quadrado distante. Tá? Bom, então vamos lá. T mais menos linha é igual a T menos módulo de x menos x mais menos sobre C. Ou seja, o tempo de retardo da carga positiva até x e o tempo de retardo da carga negativa até x são esses tempos. Vamos denotar um tempo intermediário, que é o tempo da origem até a ponto de observação, que seria T menos módulo de x sobre C. Tá? Então, podemos expandir essas funções e elas vão ficar explícitas em termos desse pelinho aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que isso é feito. Ou seja, então só lembrando, T mais menos linhas é aproximadamente a linha, né? Esses tempos são parecidos. Como tem funções seno de ômega T mais menos linhas, né? Isso vai ser aproximadamente o quê, né? Isso aqui, seno de ômega T', mais a derivada dessa função, primeira série de termos, né? Da ômega cosseno, né? E a diferença de T mais menos linha menos T'. Vai dar esse termo aqui, ó. T mais menos linha menos T'. Expandimos essa função, tá? Né? E para calcular essa diferença, eu tenho que expandir essa função aqui de novo, usando o mesmo princípio que eu fiz antes. Tá? Eu vou só dar uma puladinha nessa etapa, porque só é contazinhas. Mas só para mostrar, né? Seno menos seno da correção e seno mais seno dá 2 seno mais esse termozinho aqui. Tá? Pode-se mostrar que esse termo aqui dá zero. Né? Então, eu vou pular aqui já para o resultado, certo? A soma de seno com seno em primeira ordem, se fizer as contas, vai dar 2 vezes seno nos tempos retardados mais e menos, dá 2 vezes seno no tempo retardado a partir da origem. Tá? E a diferença vai dar. Basta olhar esse diagrama aqui, tá certo? Tempo retardado da carga mais até o ponto de observação, quando é muito longe, e da carga menos em relação ao ponto de observação, né? A distância sobre C, né? Então, essa diferença de tempo é essa distância aqui, ó, D cosseno θ sobre C. Tá? Ou seja, tá? Resumindo, né? O potencial deu o quê, né? Deu um termo 1 sobre R, o que é importante é ver assim o fator aqui, certo? Sobre R. E deu o termo sobre R2. Né? Lembrando, o dipolo é seno, né? De ômega t, certo? Ele varia com o seno, né? Então,
a função, o termo em 1 sobre R, ele está variando com o cosseno de ômega t. O termo em 1 sobre R2 está variando com o seno de ômega t como dipolo. Né? O termo sobre R está 90 graus defasado em relação à função original. O termo sobre R2 está em fase. Então, você tem Q, você tem aqui D, tem aqui o cosseno de θ, né? P0 escalar a R, que é o momento de polo do polozinho localizado P0, escalar a R, né? P0 escalar a R. Nada mais é do que QD cosseno θ, né? A gente identifica esse termo aqui lá no nosso fator, tá certo? Então, finalmente, o potencial vai dar esse produto escalar, que a gente já conhece lá de eletrostática, tá certo? Aparece uma função 1 sobre R e aparece uma função 1 sobre R2, certo? Vamos olhar para esse segundo aqui, né? Então, o potencial tem soma de dois termos, né? Deixa eu escrever aqui separado. Potencial, ele é o termo ψ1 mais ψ2. Vou botar logo ψ2 a expressão para ψ2. ψ2 deu quanto? Potencial escalar de um par de cargas que oscilam no tempo. Tem dois termos. ψ2 varia com o inverso do quadrado da distância, certo? Ele é da forma P de T escalar a R sobre 4π epsilon 0 R2. O que é P de T? P0 seno de ômega T. P de T não, P de T, né? P de T. Então, ψ2 no ponto xt é o número de polo no tempo retardado, devido à propagação do magnético, a R sobre 4π epsilon 0 R2. O que é isso aqui? Isso é o resultado que seria previsto pela eletrostática. Simplesmente você colocando no lugar do P um momento de polo variante do tempo e levando em conta o retardo do tempo da propagação da onda do dipolo até o ponto de observação. Esse resultado obtido sem esquecer esse defasamento do tempo. Tá? Só obteria esse resultado aqui. Mas só que tem um outro termo que apareceu agora, certo? Esse ψ1. Esse é o termo importante, né? Que apareceu. Ora, o ψ1, ele é da forma, se você for olhar, o primeiro termo ele é da forma P0 escalar a R cosseno de ômega T'. Observe que não é seno, né? Isso aqui não é seno, isso aqui é cosseno. Está em quadratura em relação ao momento de polo, tá? Vou botar assim, né? R aqui, eu vou botar aqui separadamente o número de onda que apareceu lá, porque tem um ômega que aparece, já tem um 100 embaixo, ômega sobre C igual a K0. Né? É o número de onda. Ora, vamos ver isso aqui, certo? Então, olha só o fator que aparece no termo ψ1, que é K0 sobre R, em relação ao termo ψ2, que é 1 sobre R2. O termo ψ2 é 1 sobre R2. O termo ψ1 é K0 sobre R. Olha, quem é K0? É da ordem de 1 sobre lambda. Então, isso aqui é da ordem de 1 sobre lambda R. Tá? Ora, se você considera que o comprimento de onda é muito menor do que a distância, porque a distância é grande em relação, você está longe do dipolo, tá? E o comprimento de onda de emissão é pequeno em relação à distância, né? Por exemplo, pronto, aqui está todo mundo ligado, né? Então, estava aonde exatamente? Potencial vetor, pronto. Então, só lembrando, né? Para calcular o potencial vetor, a gente precisa, né? Então,
um elementozinho localizado é fácil. Né? Potencial para o vetor no ponto xt é μ0 jdv, que é I, lembrando que I no tempo retardado, tá? I de T', que eu vou botar aqui assim. dl' sobre 4π, módulo de x menos x'. Tá? Tudo que a gente precisa fazer aqui é determinar quem é esse I de T', né? Quem é esse dl aqui, tá certo? Cadê? Onde é que ele está? Quem é essa corrente I, né? Então, a gente tem essa informação usando o princípio da conservação da carga. Só olhar isso aqui. Né? Aqui você é como se existisse uma variação da carga envolvida nessa superfície, né? E correspondente à corrente que flui no eixo Z aqui, certo? Então, o dl', no caso, o dl' é D a Z, que é esse termo aqui, eu só preciso saber quem é a corrente. Tá? Então, o princípio da conservação da carga diz que a corrente que sai da região fechada é menos a taxa de variação da carga envolvida. Menos dq menos dt, Q menos é menos Q seno, tá? Menos Q com menos dá mais, é derivado no tempo da função seno da ômega, né, por seno. Tá? Então, o I que está calculado, ID a Z vai dar ômega QD, que é o momento de polo, a Z. Tá? Ômega, apesar de você não o potencial vetor está automaticamente calculado. Tá? Aqui. 1 sobre a distância, né? O termo de ordem mais baixa, digamos assim, também. Tá? Eu proponho como exercício fazer essa continha aqui. Mostrar que esses potenciais, se é que a gente calculou, satisfazem a condição de Lorentz. Né? A gente vai ter talvez algum termo lá que foi desprezado, aproximadamente, mas aproximadamente satisfaz. Tá? Pronto, e os campos, como é que calcula? Eu tenho potencial escalar e vetor, está determinado, pelo menos conceitualmente, né? Campo B é rotacional de A, H é B sobre μ0, é menos gradiente potencial escalar, menos de ADT. Certo? E aí tem que fazer essa continha, né? E você faz em casa, certo? Que tem que calcular umas derivadas, só vou mostrar aqui rapidamente. Rotacional de A, né? Ó, isso aqui é a função de R, né? T', só lembrando, é T menos R sobre C. Então tem uma regra da cadeia, certo? E tem a regra da cadeia do rotacional, que dá função rotacional do vetor, que dá zero, aqui dá zero, certo? Menos vetor rotacional, gradiente da função, que tem duas funções envolvidas aqui, ó, T' e R. dt' dr é fácil, tá certo? É menos 1 sobre C, né? Vai precisar. Uma vez calculando essas derivadas, você tem o que apagar. Tá? Então, H. Né? Então, observe, né? O mais importante aqui. O campo H tem a função temporal idêntica à função do momento de polo, seno, com tempo deslocado, e a função inversa, que é dominante em relação a esse 1 sobre R2. Mais uma vez, é um termo da ordem de K0 sobre R, que é muito maior do que 1 sobre R2. Esse é o termo de radiação que a gente chama, certo? E o campo elétrico tem o gradiente de φ, que tem menos dAdt, fazendo as contas, a gente obtém esse resultado aqui. Certo? O que é importante nessa expressão? Ela é grande, mas tem uns detalhes importantes. Tem um termo que é aquele oriundo do regime estático. Campo elétrico de um dipolo elétrico, que tem aquele famoso termo 3P escalar R menos P. O termo estático é com 1 sobre R2, é o termo dominante, e tem um outro termo que aparece com 1 sobre R3. Tá? É claro que tem outros termos também, mas está aproximando, né? Mais baixa ordem.
Então, isso aqui é o termo que seria previsto pela eletrostática. Se você botar simplesmente o resultado lá da eletrostática, daria esse resultado aí. Tá? Tá? Na verdade, o termo previsto pela eletrostática é esse aqui. Ó. O campo obtido no regime eletrostático é o que cai com 1 sobre R3, tá? Tanto é que ele aparece aqui seno, né? Tá? Esse aqui é um outro termo que aparece devido ao defasamento, né? Tanto é que ele é cosseno de ômega t aqui. Tá? Mas o termo realmente seria esse aqui, o que apareceria, né? E aparece um termo do campo elétrico que é da ordem de 1 sobre R. Tá? Observando a direção dos campos, tá certo? O teu dipolo. Fazer um desenhozinho aqui, tá certo? Olhando de cima, tá certo? Não, de cima não, deixa eu ver. Botando no meio de lado mesmo. O dipolo está aqui, certo? Talvez assim, né? Campo elétrico do dipolo está no sentido do ateta, né? Certo? Ó, sim. Mais ou menos, né? Faz sentido, né? O campo elétrico faz assim, né? É isso? Faz mais ou menos assim, né? Oscila no tempo. Campo magnético, por sua vez, está no sentido... O H está aqui em cima. No sentido do afim. Tá? Ou seja, está entrando no quadro, né? E vetorial H dá quanto? E que está para baixo. Vetorial H que está entrando. Vetorial aqui. H, deixa eu fazer um pouco maior. O H está entrando no quadro. Quer dizer, num determinado instante de tempo, né? E vetorial H que está entrando, está para cá. Certo? Então, esse campo de radiação está indo na direção radial, aonde quer que seja, certo? Tá? Vai ser na direção radial. Bom, se a gente considerar aquele regime, né, em que o comprimento de onda é muito menor do que a distância, ou seja, quando K0 sobre R é muito maior que 1 sobre R2, observe que esse termo aqui se a gente for calcular, tá certo? Esse termo aqui, ó, a gente bota um ε0 aqui em cima, bota um ε0 embaixo, vai ficar ômega 2 μ0 ε0 sobre 4πε0r, para a gente comparar com esse 4πε0. Ômega 2 μ0 ε0, que é K0 ao quadrado sobre R, certo? Esse aqui é K0 sobre R2. K0 ao quadrado sobre R e K0 sobre R2, quem é maior? K0 ao quadrado sobre R. Tá? Cada fator K0 é maior, muito maior que 1 sobre R. Então, esse aqui é muito maior que esse, que é muito maior que esse. Tá? Então, se você quer calcular na zona de radiação, chamar o campo de radiação, você despreza esses termos aqui. Tá? Mesma coisa porque o magnético nem precisa fazer nada, né? Não, o campo magnético também, certo? Ó, K0 sobre R e 1 sobre R2. Isso aqui despreza. Então, esses campos que variam com o sobre R são chamados campos de radiação. Tá? Então, aqui, colocando aqui, né? Campo de radiação, campo elétrico de radiação, é só o termo sobre R. E o campo magnético, vamos ver direitinho aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ômega 2 μ0, né? Isso aqui, né? Esse K0 aqui, né? É ômega raiz μ0 ε0. Esse K0 aqui. Fica ômega com esse ômega dá ômega 2 raiz de μ0 ε0.
Se eu dividir por epsilon zero, que é o que eu fiz aqui, vamos ver. É ômega 2 mi zero. Se eu multiplicar por raiz de mi zero, isso aqui, ômega 2 raiz de mi zero epsilon zero, vezes raiz de mi zero vai dar ômega 2 mi zero. Se eu multiplicar por raiz de mi zero, vai ficar dividido por raiz de mi zero também, né? Fica epsilon zero sobre mi zero, certo? E dá ômega 2 mi zero sobre a impedância de onda do espaço aberto, né? Então, esse fator campo H vai ficar dessa forma aqui. Então, só para a gente comparar, né? Campo elétrico tem ômega 2 mi zero aqui. Campo magnético tem ômega 2 mi zero dividido por Z0, que é a parte mais importante, tá? Isso aqui deve estar errado, não? Está certo? Acho que sim, né? Perto dessa fixa, né? Vou ver aqui. P0 seno de θ, né? Vou ver aqui. P e a θ, né? P. Aqui dá π sobre 2 mais θ. Então, P escalar a θ dá P0 escalar θ dá menos P0 seno θ. Menos P0 seno θ. Por isso que aparece aqui, tá? P escalar θ, que aparece para o H também. Vamos ter um fator. Ou seja, lembrando, o que é P a θ? É seno de θ. A função que aparece aqui é seno de θ. Então, o campo elétrico é direcional, tá? Ele varia com θ. Né? É importante. Certo? É um fator importante que ele vai analisar. Então, isso aqui está o campo de radiação magnética elétrica. E observe que obtém-se aquela forma canônica, né? Campo magnético é versor, para onde aponta a radiação, vetorial campo elétrico, sobre Z0. O vetorial é sobre Z. Sempre a gente cai nesse caso aqui. Né? Quem é o vetor de Poynting? De radiação. E agora ele está interessado no campo que propaga, certo? Qualquer outro campo ele desaparece. Esse campo aqui propaga. O resto é o campo evanescente. Fica localizado armazenando energia perto da fonte. Então, perto de uma antena tem um campo que não propaga, fica ali só armazenando energia. Tá? Você tem aí produto vetorial, né? Isso é calculado, certo? Que dá um fator 1 sobre R2. Como eu falei, sentido do vetor de Poynting é a R, ômega a quarta, né? Porque cada campo tem ômega ao quadrado. Esse P a θ aparece em ambos os termos, que é um seno de θ, né? Esse P0. Isso aqui é a função seno ao quadrado de ômega t. Valor médio no tempo é um meio, né? Essa função, tá? Então aparece esse fator de 2 aqui, que é o valor médio. Se eu calcular o valor médio da potência de radiação, da densidade de potência, vai dar 1 sobre 2. Né? Certo? Bom, tem um conceito que a gente vai usar quando falar de antenas, que é chamado de intensidade de radiação. Intensidade de radiação média, potência emitida em um dado ângulo sólido. E isso independe da distância. Observe, né? Mas a potência é emitida como se fosse uma onda esférica. É isso que ele está mostrando, uma onda esférica. Tá? Tem comportamento de onda esférica. Né? O vetor de Poynting cai com 1 sobre R2 e a superfície esférica aumenta com R2. Então, se você calcular o fluxo, vai dar 1 sobre R2 com R2 na célula. Tá? Então, se você pegar um canudo no espaço, nesse canudo passa uma potência que sempre é essa mesma potência. Tá? A potência num canudinho de ângulo sólido de ômega, a potência radiada, pode ser calculada como o fluxo através dessa calotinha esférica de área R2 de ômega, né? Que
que é a componente radial do vetor de ponto de radiação. Então, por definição, essa quantidade, sabe que independe da distância, então dá um parâmetro chamado U, chamado intensidade de radiação, né? Que é simplesmente produto R2, componente radial do vetor de ponte. Tá? Sem calcular, você vai ver que não tem dependência com a distância. A intensidade de radiação num dado ângulo sólido é sempre a mesma. Isso aqui é tantos watts por esferoradiano, né? Por esterradiano, né? Que é a unidade de ângulo sólido, né? Sempre dá aquela potência. Numa esfera, vai dar uma potência constante. Então, o que nós temos aqui de característica importante na potência irradiada, né? A intensidade de radiação, que é a forma que você vê a direcionalidade, né, da emissão, varia com a quarta potência da frequência. Esse é o resultado mais importante desse estudo aqui. Tá? Potência emitida varia com a quarta potência da frequência. Tá? E varia com o quadrado do seno do ângulo em relação ao eixo do dipolo. Tá? Ou seja, a intensidade de radiação cai com a quarta potência com de onda. Menor escomendo de onda, maior a intensidade de radiação. Θ igual a zero, não tem emissão nessa direção aqui. Ó. Não tem potência emitida ao longo da direção do dipolo, certo? Potência máxima emitida a 90 graus com eixo de dipolo. E com isso, ele pode também calcular a potência total irradiada, né? Calcular a intensidade de radiação integrada no ângulo sólido. É a integral de seno ao quadrado. Isso aqui é seno ao quadrado, né? Só lembrando, seno ao quadrado de θ. E aqui falta o dθ, né? Seno θ de θ diferencial de ângulo sólido. Então, a integral de seno ao cubo de θ. Depois de calculado, vai dar esse resultado aqui. A potência irradiada por um dipolo varia com a quarta potência da frequência. Né? Essa é a razão. Tá? A gente estava falando sobre cor de céu, né? Dipolos atômicos moleculares, que são pequenos em relação à cometa de onda, e observando o efeito à distância, que são grandes em relação à cometa de onda, o que acontece? Eles emitem mais fortemente na região de pequenos componentes de onda. Que região é essa no espectro? Que a gente vê, do visível, a região do azul, né? Tá? Do vermelho é menos intenso. Potência de radiação varia com a quarta potência, em vez da quarta potência. Só para dar uma ideia, tá certo? Se você for para Blue, vou aqui, Blue, da ordem de 400 nanômetros, vou botar Red, tá certo? Que é da borda 700, vou botar 800 para dar uma conta mais simples, tá? Lambda Blue, tá certo? Sobre lambda R, dá quantos? Lambda Red dá 4 oitavos, que dá 1/2, não é isso? A quarta potência disso dá quanto? 16 avos. Ou seja, como é o inverso do cometa de onda, a emissão no azul é 16 vezes mais intensa que a emissão no vermelho. Tá? Tá bom? Então, vamos olhar aqui a Terra. Como é que a gente vê essa luz que vem de cima, né? Ou de lá? A gente vê vermelho também, certo? No pôr do sol, né? Pode ver também, outras cores, certo? Mas vamos fazer aqui um observador. A Terra, certo? Daí está olhando para o céu. Né? Vou botar assim. Está olhando para o céu, né? A luz do sol o sol está aqui, ó. O sol está fazendo onda plana, certo? Fazendo isso aqui. Eu estou observando a cor do céu azul. Não estou olhando para o sol, estou olhando para o céu. Né?
campo elétrico do céu faz isso, né? Ou pode também estar entrando aqui, não é isso? Tem o campo elétrico do céu que faz assim, do Sol, né? Aqui tem os dipolos, que são as moléculazinhas, tá? Fazendo isso. Ele está excitando, ele está reemitindo, né? A 90 graus, em todas as direções, tá? Nessa direção assim, a emissão é praticamente nula, mas para baixo é intensa. Tá? Qual é a cor que você vai ver mais forte aqui? Azul. 16 vezes mais forte. Você vê azul. Uma fumaça, se você olhar uma fumaça numa sala de cinema, tá? Baixo de luz. Está passando assim, quer dizer, a luz do projetor está assim, daí tem a fumaça aqui. Daí você está vendo a radiação dos dipolos para sua direção. Você vai ver mais azulada a fumaça. E não mais avermelhada. Tá? Mais azulada. Tá disso. Né? E a explicação do vermelho do pôr do sol também tem a ver com isso aqui, mas a gente não vai falar porque não está falando em absorção, está falando só em espalhamento. Tá? Mas pela mesma razão, a luz vai sendo absorvida mais no azul e vai passando mais vermelho quando você olha o pôr do sol ou o nascer do sol. Então você vê uma coisa mais amarelada, pela mesma razão. Mesmo fenômeno que explica a radiação do dipolo, que você vê o azul mais forte, é aquela que explica o vermelho, que é a absorção do azul mais forte, quando você olha diretamente. Tá? Então, essa é uma coisa importante que não deve... Olha, nunca esqueça, tá? Pelo resto da sua vida, o dipolo emite o inverso da quarta potência do conveniente ou proporcional à quarta potência da frequência. Segunda propriedade, que o eixo de emissão máximo é a 90 graus do eixo. Então, se você fizesse um gráfico polar 3D da intensidade de radiação, ele não varia com φ, tá certo? Mas varia com θ. A intensidade máxima é 90 graus. Zero na direção do eixo dipolo. Então, quando você tem uma antena na cidade emitindo, tá certo? Isso aqui é o dipolo. Você está aqui, você está pegando o máximo de intensidade de radiação. É importante que essas antenas emitam mais, com a intensidade de radiação, mais na direção a 90 graus da antena. Tá? Quão fino isso aqui, a existência de lobos secundários, que não é o caso agora, vai depender do tamanho da antena. Aqui é um caso de dipolo curtinho. Quando você começa a aumentar, começa a aparecer lobos aqui, tá? Você está perdendo a radiação para lugar que ninguém está querendo saber. A gente quer saber aqui. Então, você está jogando potência fora. Tá? Só se você fizesse assim, usando a ionosfera para refletir, né? Você pode fazer isso. Tá? Mas, assim, antena de broadcast, você quer que ela emita mais ou menos onde ele está aqui. Tá? Então, são resultados importantes, né? A gente também pode reescrever essas expressões fazendo continhas aqui, tá? Calculando o fasor corrente, né? O fasor corrente é ômega aqui, essa amplitude aqui, tá? Pode relacionar essa corrente com o momento de dipolo e relacionar a potência com corrente, né? Isso é um conceito interessante quando você tem antena, certo? Posso mudar as expressões aqui e botar em termos de corrente, né? Da amplitude da corrente. Posso fazer. Daí, observe que eu estou perdendo aqui um fator de ômega ao quadrado, tá? Mas está embutido aqui dentro, porque I é igual a ômega aqui. I ao quadrado tem ômega 2. Mas fazendo isso aqui, a gente vai ver, tá? Fazendo as continhas, que a potência irradiada, né, tem essa expressão aqui, ó. Certo? Um fator vezes I ao quadrado. Né? O que permite definir o conceito de resistência de radiação. Você bota assim, alguma coisa vezes I ao quadrado, é porque você pode definir uma resistência equivalente. Para que serve isso? Para você casar uma determinação, por exemplo, não tendo. Você sabe essa resistência de radiação. Então, se você calcular essa resistência a partir da expressão de 1 meio de R2, você tem que a resistência de radiação varia, né, com D sobre lambda ao quadrado. Tamanho da antena ou do dipolo, certo? No caso, sobre o volume de onda. Né?
No nosso caso, a gente tem D muito pequeno, né? Nossa hipótese é essa. Mas a gente pode fazer D comparável e calcular de outra forma. A gente só fez um cálculo simples aqui, a gente vai fazer esse cálculo mais complicado depois. Tá? Lembrando em conta que a impedância do espaço livre é 120 π, né? Jogando aqui, a resistência à radiação fica uma expressão simples, né? Para um dipolo curto é 80 π ao quadrado, D sobre lambda ao quadrado. Tá? Ok, então a gente fez essa conta assim, no regime variando o tempo, mostrando as características, né? Quando você já sabe que o campo é harmônico, já sabe que os campos variam no tempo com a frequência ômega, né? Deixa eu ver aqui se está gravando, né? Parece que sim, né? Não acho. Vocês não gravaram. Não, isso eu sabia. Não está sendo gravado também. Então, com campos harmônicos as coisas ficam mais simples, né? A função potencial escalar, vamos definir, né? Tem no regime fasorial. Agora, φ é um fasor complexo, não depende do tempo, né? Só das coordenadas espaciais. E A reto, que é um fasor também, que não depende das coordenadas, só depende das coordenadas espaciais. Tá? Então, como é que fica o gauging de Lorentz, né? Estou lembrando aqui, tá? O gauge de Lorentz no regime temporal é isso aqui, né? Divergente de A mais 1 sobre V2, né? Velocidade da luz no meio, tá certo? Geralmente é C, né? A velocidade no meio é vazio. D psi dt, né? Igual a zero, né? No regime fasorial, na prática, quem faz DDT se transforma em J ômega, né? E as grandezas viram grandezas fasoriais. Então fica divergindo de A mais J ômega sobre V2, φ igual a zero. Né? Você calculando A, eu calculo φ, se eu quiser. Mas a gente vai ver que não precisa nem calcular o φ, tá? Basta o A para resolver o problema, né? Φ igual a, bom, J ômega 2 sobre... Quer ver, né? Tá errado. JV2, JV2 sobre ômega, né? Divergente de A. Ora, no regime harmônico, o que acontece, né? Quais são as equações diferenciais obtidas para A e φ? Bom, são aquelas. Laplaciano de A mais K2 vezes A. É a equação de Helmholtz não homogênea, digamos assim. Igual a menos μ vezes J, fasor, né? E a outra é Laplaciano de φ mais K2 vezes φ igual a menos ρ sobre epsilon, né? K2 é ômega 2 em epsilon. Né? Certo? Bom, as quantidades ficam como, né? Por exemplo, densidade corrente, né? É igual a parte real, certo?
No tempo retardado, no caso, né? No tempo retardado, porque lembre-se que os potenciais são integrais dessas fontes no tempo retardado. Né? No tempo retardado vai ser real, J exponencial de J, ômega T linha, né? Mas quem é T linha? T menos módulo, né? X menos X', né? Sobre V, no caso. Estou usando V aqui. Certo? Aqui vai dar parte real. J exponencial de menos J ômega X menos X' sobre V, exponencial de J ômega T. Né? Certo? Olha, isso aqui, ômega sobre V é K, né? Então, isso aqui vai dar o número de onda. Real de J, exponencial de menos JK, módulo, X menos X', né? Exponencial de J ômega T. Essa expressão para o J, tá certo? Então, e para o Rho também, né? O Rho, tá certo? Seria parte real, né? Algo parecido assim, né? O fasor Rho, exponencial de menos JK, X menos X'. Então, o tempo retardado dá um defasamento, né? Ou no espaço do tempo, se quiser. São essas as expressões que a gente tem, certo? Desculpa, isso aqui é J. Um é J, o outro é Rho. Por que isso é importante? Porque quando a gente for calcular potencial escalar, potencial vetor, eu tenho essas quantidades, né? Potencial psi, ele aparece isso aqui, ó, integral de volume da parte real, né? Eu posso botar assim, tá certo? Trocar a parte real aqui, colocar para fora, todo mundo é real. Integral de volume, fasor Rho, exponencial de menos JK x menos x', né? Sobre 4πε0 x menos x'. E aí fica esse fator aqui, certo? Esse fator aqui, exponencial de J ômega T. Né? Aqui é psi de quem? De x, T, certo? O defasamento lá do tempo retardado causou um defasamento dentro da integral no espaço, né? Então, isso aqui nada mais é do que o fasor φ que a gente está falando. O fasor φ é esse termo aqui. Porque o psi é parte real de φ exponencial de J ômega T. O fasor φ é o que está aqui dentro. Né? Então, é assim que a gente calcula, no regime fasorial, o fasor φ. Né? Esse número complexo aqui. Integral de volume, fasor Rho de x', né? Exponencial de menos JK, módulo de x menos x'. E aqui fica 4π0 embaixo. Mesma coisa vai acontecer com o potencial vetoral, né? Só botar aqui um A, fasor A, aqui é só botar no lugar um fasor J, tá certo? Vai ser a mesma coisa. O fasor A vai ser a integral do volume da densidade corrente exponencial dessa fase aí, certo? Então é isso que a gente obtém. E com isso a gente calcula
os campos E e H. E a gente vai ver agora que basta usar o campo elétrico, campo A, para calcular o campo elétrico. Como? De que forma? Ora, vamos ver aqui. Primeiro que a gente está fora da... aqui está a distribuição de carga, né? A gente quer saber os campos, digamos assim... Bom, posso calcular. Método 1, tem 2 métodos aqui, certo? Vamos fazer esse primeiro método aqui. Bom, primeiro, eu calculo o A, né? Aquela integral de volume que tem a densidade de corrente. Calculei o A. Você vê B igual a rotacional de A, certo? Né? E H é B sobre μ. Então, calculo o campo magnético. Por que o campo magnético é importante? Porque o vetor de ponte precisa do E e do H, não do B. Do E e H, certo? Vou dar rotacional de A foi calculado, né? Aquela integral lá. Tudo bem. Tá? E o campo elétrico, ora, é igual a menos gradiente de φ menos dAdt, mas nós vamos fazer ela da dAdt da J ômega, menos J ômega A. Tá? Φ é a função de A, né? Acabei de falar que divergente de A é igual a menos J ômega sobre V2, φ. Esse é o gauge de Lorentz. Eu calculei o φ já, né? E deu JV2 sobre ômega divergente. Joga aqui, vai ficar E igual a menos gradiente divergente, que dá gradiente divergente dá o Laplace, dá menos gradiente divergente da rotacional do rotacional, gradiente divergente, não, deixa assim. Fica assim, não, tá certo. Gradiente de φ menos J ômega. Gradiente de φ, né? Tá aqui, ó, menos JV2 sobre ômega, né? Gradiente divergente de A. Menos J ômega A. Então, dado A, eu calculo o campo E e o campo H, certo? Não precisa calcular o potencial φ, né? Basta calcular o potencial vetor. E com ele você obtém o campo elétrico e o campo magnético. Daí você tem as suas quantidades para calcular a potência, etc. Isso aqui é o resultado final, certo? Parametrizando em termos de número de onda. Tá? Bom, uma outra método mais simples ainda é que na região de campos a densidade de corrente é zero, né? E a de carga também, certo? Onde tem campo, eu estou longe da distribuição agora, já calculei o efeito. Quero saber, longe da distribuição, quanto é que dá o campo? Bom, H está calculado, que eu falei antes. Isso aqui vem de onde, né? Ora, equação de Maxwell, né? Rotacional de H, dividido fasorial, igual a J mais J ômega epsilon E. Né? Ora, mas como na região de campos não tem corrente nem carga, J igual a zero, então você tem J sobre ômega epsilon rotacional de H. Como H é obtido de A, então você obtém E do rotacional de H, tá direto, certo? Tá certo isso aqui? Não, isso aqui não dá menos aqui, né? Tá? E daí esse resultado aqui que dá mais embaixo. Certo? Bom, exemplo de campo de radiação no regime harmônico. Né? Um outro tipo de polo também é de polozinho magnético. Né? Certo? A corrente atômica circulando, né? Valente no tempo. A gente pode calcular o momento de polo. Certo? Então você tem aí uma espirazinha, tá? Flui uma corrente no regime harmônico I. Né? Aqui a corrente, ó.
do tipo cosseno de ômega t, né? E cosseno de ômega t. Né? A gente vai usar só a fórmula de calcular o potencial vetor e dele calcular o campo RH, direto, né? Então, aqui está a geometria, a gente já usou essa geometria antes, tá certo? Depois a gente vai passar os elementos. Filinha é o azimuth que subtende o elemento do circuito, do loopzinho aqui, DL', e φ é o azimuth que subtende o ponto de observação. Tá? X' determina a localização de um elemento corrente, X é o elemento localizado, ponto de observação. E θ é o vetor, é o ângulo polar do ponto de observação. Então, usa a aplicação direta da fórmula, certo? A fórmula é muito parecida com o potencial vetor, no caso estático, né? A única diferença é que aparece esse fator de fase aqui, ó. Né? A gente falou agora há pouco. O retardo no tempo aparece esse fator aqui, né? Aqui estão os elementos x' de x e dl'. Né? E a gente vai fazer algumas aproximações. Certo? Uma é que o comprimento de onda é grande em relação ao tamanho do objeto. Lá. Pode ser um dipolo atômico, pode ser uma espira, uma antena em loop, tá certo? O comprimento de onda é grande em relação ao raio. Né? E a outra é que a distância é muito maior do que lambda e do que A. Tá? São coisas que a gente vai usar aqui para poder fazer esse cálculo. Caso contrário, a gente só pode fazer isso numericamente. Né? Bom, aqui estão inserindo os elementos. A filinha, né? Número de onda no espaço livre, um modo de medir espaço livre. Tá? E a gente faz aquelas famosas aproximações, né? Que já fez antes. Função módulo inverso é uma delas. Certo? A outra é a função módulo que aparece aqui. Né? Esse produto escalar aqui, ó, que é importante, que aparece, que é o produto escalar do x' com x. O que acontece? É só olhar aqui. Ó. X escalar x' decompõe x, uma componente no plano, xy, uma vertical. Essa vertical, para escalar com x' dá zero. A do plano vai dar x, que é R, né? R seno de θ, que dá um vetor nessa direção. Produto escalar com o vetor x' vai dar RA, cosseno do ângulo de diferença, que é φ' menos φ. Cosseno de φ' menos φ, ou φ menos φ'. Então, quando eu faço produto escalar de x com x', vai dar AR seno de θ e o cosseno do ângulo de diferença. Por isso que aparece esse fator aqui. Ó. Certo? Tá? Então, observe, né? Quando ele faz a expansão da função inversa, né? Aparece a função sobre 1 sobre R e a função 1 sobre R2, aparecem duas integrais que a gente vai ver aqui, tá? 1 sobre R e 1 sobre R2. Então é por isso que vai aparecer esse fator aqui. Primeiro fator 1 sobre R, segundo fator sobre R2. Isso aqui é o resultado da expansão, né? O termo calculado em cima da função, JK0R. E aqui é a correção, certo? K0A seno θ. Né? Mesma coisa aqui, certo? E aí a gente usa a aproximação que K0A é 2πA sobre lambda. Como lambda é muito maior que A, foi o que eu falei, né? Como de onda é grande em relação ao tamanho do objeto, esse fator é um fator pequeno. Você pode usar a aproximação em primeira ordem exponencial. Aqui, ó. Exponencial de JU é 1 mais JU. Aí fica fácil calcular, certo? Né? Uma vez você colocando as coisas aqui, fica fácil calcular. Porque o grande problema dessas integrais é esse fator exponencial. Se você bota ele lineariza, fica fácil. Né? Vai ficar uma função de filinha, o resto não é função de nada. Integral com a filinha, que é um vetor variável, já fiz isso antes, certo? Dá um certo trabalho, mas dá para fazer. E aqui também, ó, cosseno de filinha, com essa função aqui. Tá?
Eu vou passar por cima dessas contas. A gente vê só o resultado aqui. Potencial vetor dá esse tipo de resultado aqui, ó. Produto vetorial de M com a R, que é algo parecido com o que a gente já tinha lá na magnetostática, né? O potencial vetor era M vetorial R sobre R2, certo? Isso é o que aparecia antes. Só que, por causa de defasamento, aparece um termo sobre R. Isso aqui é a coisa que sempre vai acontecer. Tá? E aparece assim, ó, defasado de π sobre 2. Esse J aqui quer dizer isso. Tá? Em relação à causa, né? Bom, então, resultando mais ou menos nesses resultados aqui. É um pouco grande, mas são, como eles falam em inglês, são doable. Essas integrais são realizáveis, certo? Esse é o termo de dipolo magnético que a gente conhece, que sai com 1 sobre R3. Se não tivesse efeito de defasamento nenhum, nós tínhamos esse fator aqui, ó. Este apenas de 1 sobre R3. Por causa do defasamento, ó, você vai identificar defasamento com o J aqui aparecendo, certo? Vai ser esse fator aqui. O H tem esse fator 1 sobre R, que é por causa do defasamento. Tá? E o campo E também tem um termo sobre R, que é o termo de radiação, e um termo que não vai ter importância futura, certo? Né? Bom, os campos de radiação, como falamos antes, são aqueles campos que variam com 1 sobre R, então basta jogar fora isso aqui tudinho, olhar só para os termos 1 sobre R, o que sai. Tá? Então, que tipo de campo obtém-se, né? Campo de radiação. É um campo que varia com seno de θ de novo, com a frequência ômega, ao quadrado aqui, ó. K0 ômega sobre C, dá ômega ao quadrado, e campo ao quadrado dá ômega à quarta, de novo, mesma coisa. Tá? Observe o aparecimento da onda esférica, que a gente já falou antes, na exponencial de menos JK0 R sobre R, que é a onda esférica. E o campo H obedece à forma canônica de campos de onda plana, que a gente já falou antes, certo? Também se aplica para a onda esférica, né? Certo? Finalmente, o vetor de Poynting dá um resultado muito semelhante ao caso de polo magnético. De polo magnético tem o P aqui no lugar, certo? De polo magnético é P2 e ε0 embaixo. De polo elétrico, né? Magnético é M2 vezes M0. O resto é a mesma coisa. Tá? Talvez esse C3 aqui combinado aqui dê algum equivalente aqui. Né? Deixa eu ver aqui só a diferença do elétrico. Deixa eu ver. Vetor de Poynting. H4. P0 ao quadrado, M0 ao quadrado. Esse rádio P2 M0 ao quadrado. Aqui tem. Ela é parecida com isso. Deixa eu. Só para comparar os fatores, M0 ao quadrado sobre Z0, no caso, né? É isso. Sobre Z0, P2. E aqui o fator que aparece é M0, M2 sobre C3. Tá? É claro que é questão de dimensão, né? Magnético tem uma dimensão diferente de P, tá? Mas isso aqui mais ou menos. Mas o que é importante é que esse fator e esse são os mesmos, né? O polo eletromagnético tem a mesma propriedade de emissão e de dependência com a frequência. Né? E também, da mesma forma, a gente calcula a intensidade de radiação, é só tirar o R2 de baixo, você tem a intensidade de radiação, né, por esfera radiana. Você vai calcular uma potência radiada muito semelhante ao caso de polo elétrico. Tá? Então, esse é o final. Certo? Bom,
Bom, a gente vai parar aqui. Na aula seguinte, a gente conclui esse capítulo. Vai mostrar como calcular potência radiada por antenas, né? A partir desses resultados. Tá? Ok? Espero que tenha gravado, né? Essa parte aqui.